Olá, planilheiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Dirceu Rezende, Microsoft MVP, e nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar conjuntos de dados compartilhados dentro do Power BI Report Server, que é o servidor local do Power BI. Vou mostrar como que a gente consegue utilizar esses conjuntos de dados e quais as vantagens e desvantagens de utilizar um conjunto de dados compartilhado. Essa é uma dica que já tem bastante tempo que estão me pedindo nos comentários dos vídeos de Power BI Report Server e eu espero que ajude essas pessoas que estão pedindo. Se você está precisando de consultoria ou treinamento, seja presencial, online ou na sua empresa, aqui na descrição vou colocar o link para você obter mais informações sobre isso. Então já deixa o like, que é muito importante para a gente e o vídeo vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda no maior canal de Power BI da América Latina e vamos estudar. Então pessoal, esse aqui é o Power BI Report Server, que vocês já estão acostumados dos vídeos da playlist que eu montei aqui no canal Planilheiros. E a ideia hoje é mostrar como que a gente consegue utilizar conjuntos de dados compartilhados, assim como já existia no Reporting Services, e aí também está utilizando esses conjuntos compartilhados dentro de um relatório do Power BI, no servidor local de Power BI. Então o primeiro passo é você baixar o aplicativo Report Builder, que é a ferramenta que você vai utilizar para poder criar as consultas dos conjuntos compartilhados. Para você baixar, você pode vir aqui na setinha de baixar e utilizar esse link aqui do Report Builder. Vai ser aberto um link para o site oficial da Microsoft. Você escolhe o idioma da ferramenta que você quer estar utilizando e clica no botão Download. Você vai baixar, instalar normalmente, como qualquer aplicativo, e vai estar disponível para você estar utilizando aqui dentro do servidor de relatórios do Power BI, ok? Então vamos lá. Dentro da pasta de dados é onde eu vou colocar os meus conjuntos de dados e as minhas fontes de dados. Eu vou clicar aqui em Novo, Fontes de Dados. Vou dar um nome para minha fonte de dados, vou colocar aqui Dirceu Rezende. Aqui com o tipo da conexão SQL Server mesmo. E aqui eu vou colocar server igual a ./SQL 2017, que é a forma que eu utilizo hoje para conectar na minha instância padrão. Então isso aqui é meio que configuração default, para você conseguir acessar o seu ambiente. Aqui é onde eu vou configurar as credenciais, ou seja, como que eu vou me conectar nessa fonte de dados. Lembrando que esses são os tipos de dados que estão disponíveis para a gente estar utilizando no Power BI Report Server, por padrão. Eu vou estar utilizando as seguintes credenciais, então eu vou colocar um usuário e senha aqui para poder conectar, mas aqui vai depender de como que você vai implementar o relatório, tá bom? Vou colocar aqui só de demonstração. Ok, vou fazer um teste de conexão com sucesso. Vamos criar essa fonte de dados aqui. Então essa é a minha fonte, Dirceu Rezende, que é um banco de dados que está aqui local na minha instância. Agora eu vou criar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados é basicamente uma consulta, uma query, que vai estar sendo executada em cima de uma fonte de dados que seja criada. Então, botão novo, conjunto de dados. Ele vai perguntar se eu quero que abra o Report Builder. Eu posso clicar nesse botão se já tiver instalado, senão ele vai pedir para você instalar. Então, eu vou clicar em abrir o Report Builder. E aqui nessa tela que foi aberta, ele vai perguntar qual que é a origem dos dados que você vai querer utilizar para criar um conjunto compartilhado. Clicando aqui no link de Browse Other Data Source, você pode clicar aqui, selecionar a sua fonte de dados, que no caso de Dirceu Rezende, aqui está criada aqui dentro da pasta dados. Vou clicar no botão de abrir e ele vai estar me mostrando essa fonte de dados aqui. Se você tiver mais de uma fonte de dados, você pode clicar em Browse, selecionar as fontes de dados que você quer e à medida que você for abrindo, elas vão aparecer nessa lista aqui. A partir do momento que essa é a fonte de dados que eu quero trabalhar, eu vou clicar nesse botãozinho de Create. Ele vai abrir para mim uma tela para digitar as credenciais para poder acessar o banco de dados. Vou colocar aqui a minha credencial
e a partir desse momento é a tela para você montar a sua consulta. Eu acredito, para mim pelo menos, que é mais fácil digitar a query, a consulta que eu quero realizar no meu banco de dados. Então eu clico aqui nesse botão Edit as Text e aqui eu posso digitar a consulta, por exemplo, select asterisco from sysobjects. Poderia fazer qualquer tipo de consulta. Você clica nesse botão aqui de Run, ele vai executar e te dar uma visão dos dados que estão sendo retornados. Para esse cenário aqui, eu vou utilizar uma procedure de seu resende.tbo stp lista dados. Por quê? Dentro da minha procedure, essa proc aqui, eu coloquei um insert numa tabela de log consulta com getDate para pegar a data corrente e depois ele exibe os dados de uma tabela de clientes. Porque eu quero verificar se realmente, quando eu faço uma atualização dos dados de um conjunto compartilhado, se ele vai efetivamente executar de novo a consulta para poder atualizar os dados toda vez que um relatório for atualizado ou somente quando o conjunto de dados em si compartilhado for atualizado. Então, por isso que eu criei essa procedure só para facilitar. Então, basicamente, ela faz uma inserção e seleciona os dados, exibe os dados na tela. Então, é essa procedure aqui que eu vou estar utilizando como um conjunto de dados compartilhado. Vou clicar no botão de Run, automaticamente ela já fez aquela consulta nessa tabela de clientes. É isso que eu vou estar utilizando nos meus arquivos do Power BI. Vou clicar no botão de Save, ele vai me perguntar onde que eu quero salvar. Eu vou salvar aqui com o nome de dataset mesmo, aqui dentro da pasta dados. Ok, salvei então o meu conjunto de dados compartilhado. Eu vou fechar o Report Builder. Vou voltar para o meu Power BI. Se a gente atualizar aqui, a gente vai ver que já está aparecendo agora o meu conjunto de dados compartilhado. Ok, esse é o meu conjunto. Eu posso clicar no Dataset e posso visualizar esses dados aqui. Então, o meu conjunto de dados está funcionando corretamente. Inclusive, aqui é onde eu consigo gerenciar o cache. Se, por exemplo, eu quero que esse conjunto de dados seja atualizado somente de 1 em 1 hora, ou a cada meia hora, por exemplo. Ou seja, aqui onde eu consigo definir se ele vai ser atualizado de hora em hora, de meia em meia hora, por exemplo. Então, aqui eu posso colocar para atualizar de 1 em 1 hora, a partir das 7 horas da manhã. Clico no botão de aplicar, clico aqui também no botão de aplicar, venho em gerenciar planos de atualização. Aqui eu vou criar um plano de atualização do cache, vou colocar aqui a cada 1 hora, venho editar a agenda, coloco aqui a cada 1 hora a partir das 7 horas da manhã. Clique em aplicar, vou criar um plano de atualização. E meu plano de atualização já está criado. A partir do momento que eu venho aqui e clique em atualizar agora, ele está atualizando, ou seja, executando a consulta de novo no banco para poder atualizar esse conjunto de dados compartilhado. Atualizei aqui, ele deu uma mensagem que a atualização do cache foi feita com sucesso. Se eu for consultar aqui, por exemplo, a minha tabela de log de consulta, a gente vai ver que a última atualização foi agora às 5h55 da manhã. Então, vou atualizar aqui de novo, vocês vão ver que essa data aqui vai ser alterada. Atualizei de novo, executa a consulta mais uma vez, e a gente vê que agora foi atualizado. Deixa eu só colocar na ordem. Beleza, então a gente viu que foi sendo atualizado aqui à medida que eu mandei fazer o refresh da atualização do plano de cache aqui. Ok, e agora como é que eu faço para estar utilizando isso dentro do meu Power BI Report Server, dentro de um relatório meu do Power BI? Vou abrir o meu Power BI Desktop. Então eu vou fazer a abertura do meu Power BI Desktop, onde eu construo os meus relatórios. Venho aqui em Obter Dados e vou selecionar essa opção, Feed ou Data, que é onde eu consigo fazer a leitura de arquivos de feed a partir do protocolo OData. Vou clicar em Avançado. E aqui na URL, qual URL que eu vou colocar aqui? Vou voltar para o meu serviço, onde tem aqui localhost /reports. Eu vou colocar API, v2.0
e ele vai me trazer as informações referente aos arquivos que estão aqui dentro. Só que na verdade eu vou colocar aqui /datasets. Aqui ele vai me trazer as informações de todos os conjuntos de dados compartilhados que existem ou que estão criados aqui dentro do meu Power BI Report Server. Então, se vocês forem observar, aqui tem o ID desse conjunto de dados, tem as informações de quem foi que modificou, a data que foi modificado, o tamanho desse conjunto de dados, e a informação que eu vou precisar efetivamente é esse ID aqui. Que eu vou colocar aqui datasets, vou colocar entre parênteses o código do meu dataset, e vou colocar aqui /data. Ok, essa informação é a informação da URL que eu vou inserir aqui dentro do meu Power BI Report Server, dentro do meu Power BI Desktop. E aí o que acontece? Eu vou clicar em OK, que ele vai trazer apenas essa coluna de ID. Então não é exatamente a informação que eu preciso. Vou voltar aqui em cancelar, vou clicar no Feed or Data mais uma vez, avançado, colo de novo essa URL, só que eu tenho que lembrar de marcar essa opção aqui, incluir colunas de tipo aberto. O que isso vai fazer? Quando eu clicar no botão de OK, ele vai me trazer essa coluna aqui chamada More Columns. Eu vou clicar no botão Transformar Dados, vai abrir o editor do Power Query. Eu clico aqui na parte de expandir essa coluna e ele vai trazer os dados que estão no meu conjunto de dados. Vou desmarcar essa opção aqui, de usar o nome da coluna original como prefixo. Vou dar um OK. E olha aqui os meus dados que estão vindo lá da minha consulta do banco de dados. Ele trouxe para cá. Vou clicar no botão Fechar e Aplicar. E a partir daqui eu já consigo estar utilizando normalmente a query que está vindo lá do banco de dados, sem que eu precise de utilizar efetivamente uma query aqui dentro. Então ele vai importar esses dados aqui, vai utilizar o modo de armazenamento import, que é o importar, e esses dados já estão fazendo parte dentro do meu relatório. Então vocês podem ver aqui, os dados estão aqui já normalmente. Eu vou salvar esse relatório aqui lá dentro do meu servidor do Power BI. Então eu vou salvar aqui dentro, vou utilizar aqui dentro da pasta teste, eu vou colocar plan1, por exemplo, e vou salvar esse arquivo. Ok, arquivo salvo. Muito bom. Vou agora criar um outro arquivo PBX. Vou fazer a mesma coisa, vou vir no Feed or Data, clicar em avançados, vou colar a mesma URL, lembrar de marcar essa opção que é muito importante, clicar no botão de OK, vou clicar no botão Transformar Dados. Agora eu vou expandir essa coluna de More Columns, desmarcar essa opção de utilizar o nome da coluna original como prefixo e clicar no botão de OK. Dados expandidos, salvo e aplico novamente. Vou incluir essas informações num gráfico aqui. Vou criar um filtro de segmentação de dados aqui, só para poder facilitar a identificação, que são dois gráficos diferentes, né? Vou colocar um desse aqui, vou colocar um de nome, pode ser. Ok, filtrando, normal, beleza. Vou salvar esse relatório aqui também, lá dentro do Power BI Report Server, na mesma pasta. Vou chamar de Plan 2. O relatório está sendo salvo agora no servidor do Power BI. Ok, relatório salvo. Vamos voltar agora aqui para dentro do nosso Power BI Report Server. Se a gente navegar agora na pasta de teste, a gente vai ver que os dois relatórios aqui já estão criados. Se você for olhar o conjunto de dados e vier no botão gerenciar, parte de itens dependentes, aqui é onde ele deveria mostrar os relatórios que estão utilizando esse conjunto de dados. Se for um relatório do Reporting Service, um relatório paginado, isso funciona muito bem e ele consegue identificar essas dependências facilmente. Mas nesse cenário que a gente está consumindo um feed ou data, o Power BI Report Server não consegue identificar que existe uma dependência em cima desse feed. Então isso daqui é a parte de itens dependentes do conjunto de dados,
só para vocês ficarem atentos, não vai mostrar relatórios do Power BI que estejam consumindo essa informação através de feeds ou data, ok? Beleza? Tá, então vamos partir agora para ver isso mais na prática. Eu vou abrir aqui o Plan 1, vocês vão ver que ele vai trazer as informações corretas aqui. Vou trazer o Plan 2 e vocês vão ver que, novamente, ele está consumindo a informação correta. Vou clicar aqui no botão de atualizar, Plan 1 também. Ele está carregando, vou clicar no botão de atualizar. A gente vai ver aqui, se eu for olhar o log da minha consulta, ele não está atualizando a consulta, ele não está efetivamente consumindo essa informação, ele não está indo no banco para atualizar esses dados, porque ele está no modelo import. Então, o que eu posso fazer? Aqui, vocês sabem que pelos aulas que eu já fiz aqui no canal, eu posso agendar uma atualização automática desses relatórios aqui. Então, eu vou criar um novo plano de atualização, vou colocar aqui a cada 1 hora, vou editar minha agenda, colocar aqui de hora em hora, a partir das 7 horas da manhã, clicar no botão de aplicar, crio o plano de atualização agendado e está disponível. Então agora eu vou mandar atualizar esses dados aqui e está sendo atualizado. Só que, como vocês podem ver, tem um erro no data source. O que isso quer dizer? Você vai ter que vir, toda vez que você for utilizar um conjunto de dados compartilhado, você vai ter que vir aqui na fonte de dados, no tipo de autenticação, vai ter que utilizar uma autenticação que você consiga consumir. Então, por exemplo, eu vou utilizar a minha autenticação do Windows. Vou colocar aqui o nome de usuário. Testei a conexão, funcionou, vou clicar em salvar. Agora eu volto lá na minha conexão agendada e mando atualizar novamente. Ele está agora atualizando. Ó, iniciou a atualização dos dados. Completou a atualização dos dados. Então, efetivamente, os dados já estão atualizados. Vamos ver se ele foi no banco e realizar a consulta novamente. Ó, não foi no banco para fazer a consulta de novo. Bom sinal. Vou fazer a mesma coisa agora para Plan 2. Então, vou voltar aqui, gerenciar, vou vir atualizar, corrigir a fonte de dados primeiro, vou colocar a autenticação Windows, vou colocar o meu usuário aqui. Conexão realizada com sucesso. Vou vir na atualização agendada, vou criar uma nova atualização agendada. Editar a agenda, vou colocar aqui a cada 1 hora, a partir das 7 horas da manhã também, clico no botão aplicar e vou criar esse plano de atualização agendado. Tudo certinho, vou mandar forçar uma atualização agora. Então ele está atualizando os dados desse conjunto, iniciou a atualização e completou a atualização dos dados. Vamos ver se agora ele foi no banco. Também não foi. Ou seja, ele não está indo no banco de dados para poder atualizar o conjunto, porque a gente está lendo um feed ou data. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 2 relatórios que estão consumindo informações aqui e estão utilizando um conjunto compartilhado. E quando que esses dados são efetivamente atualizados no meu banco? Quando eu for atualizar o conjunto de dados compartilhado, que é esse dataset aqui. Então, eu vou clicar no botão de gerenciar, cache, vou clicar aqui em gerenciar planos de atualização e vou mandar atualizar de novo. Atualizar agora. Atualizando os dados. Atualização realizada com sucesso. Vamos olhar agora se ele realmente foi no banco. Aqui, fez um registro. Ou seja, eu tenho 2 relatórios que utilizam um conjunto de dados só. Independente se você tem 1 ou 100 relatórios, é uma atualização só que é feita no banco, que é quando o dataset é atualizado. E aí, efetivamente, só nessa hora, de acordo com a agenda que você definiu aqui,
que ele vai fazer essa consulta lá dentro do seu banco de dados. Então é uma forma simples de você reaproveitar conjuntos de dados, reaproveitar consultas e conseguir reduzir a carga de consultas que os seus relatórios estão gerando dentro do seu banco. Um outro recurso legal. Vocês estão vendo aqui que aquela procedure que a gente executa, ela executa esse insert aqui e executa um select. Imagina que agora eu quero trocar esse select aqui para colocar, por exemplo, trazer só os clientes ativos. Então eu vou fazer um alter na minha procedure com esse novo filtro e alterei. Então tá bom. Agora eu vou vir aqui dentro do meu conjunto de dados e vou pedir para atualizar de novo. Por quê? Se eu for visualizar, efetivamente ele está trazendo 2 registros. Só que agora que eu adicionei o filtro, ele tem que trazer só esse registro com código 1 aqui. Então eu vou forçar mais uma atualização. Atualizar agora. Dados atualizados. Quando eu clicar em visualização, a gente vai ver que agora só tem um registro aqui. Se eu for agora nos meus relatórios, a gente vai ver que eles ainda estão mostrando as 2 linhas. Por quê? Porque eu também preciso atualizar o meu conjunto de dados. Então eu vou vir aqui no plan 1, vem a atualização agendada e mando atualizar agora. A mesma coisa eu vou fazer no plan 2. Atualização agendada, mando atualizar agora. Provavelmente já deu tempo de atualizar o plan 1, que ele vai trazer só uma linha. Só essa linha do Dirceu. E quando eu for no plan 2, ele vai trazer também só a linha do Dirceu. Ou seja, eu fiz apenas uma alteração em uma proc, e esse conjunto de dados já está refletindo em todos os meus relatórios que estão utilizando esse mesmo conjunto de dados. Então, além de economizar consulta no banco, porque uma vez só que eu fui no banco para atualizar os dados, eu estou atualizando 2 relatórios de uma vez. E ainda me facilita a gestão dessa informação, porque eu altero em um lugar só, esse conjunto de dados automaticamente vai refletir essa alteração que eu fiz a partir do momento que ele for atualizado, de acordo com a agenda ou de forma manual, e isso já está impactando nos outros relatórios diretamente. Então também facilita essa gestão da informação. E agora vamos ver lá no banco quantas consultas chegaram novamente. Chegou mais uma consulta, foi quando a gente forçou a atualização. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica bem legal, que permite você economizar recursos do seu servidor de banco de dados e também facilitar a gestão de filtros de consultas, e você conseguir reaproveitar uma query em mais de um relatório. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até mais.